E sejam bem-vindos a mais um Terapia Aberta e de novo ao meu lado, Cissa Alves. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui. Hoje ela tá de motoqueira. É, eu vim direto. Não deu tempo de me trocar. E hoje uma pessoa especial, como sempre tem sido, Caio França. Prazer. É. Demorei, mas vim. Demorou, o cara é difícil, mas veio. A gente pegou ele lá na marra e trouxe o cara aqui. Imagina, um prazer, cara, estar com vocês. Ano eleitoral é sempre mais intenso, né, as atividades aí, mas é um prazer poder estar aqui e falar um pouco da minha vida pessoal, das atividades também. Exatamente. Então, a nossa ideia aqui é saber um pouco da tua vida pessoal, fora da persona, fora da personalidade que você tem na tua vida pública, na tua carreira. Saber um pouco mais de você. E a Cissa vai ajudar a conduzir ou conduzir de uma forma brilhante. Boa. Bom, a gente precisa muito te agradecer, que nem falou, demorou, mas veio, mas é importante demais, a gente queria demais você aqui, porque pela grande referência, a grande história tua, da tua família. Obrigado. E é muito legal saber que a gente está muito focado nesse projeto em pessoas da Baixada, entendeu? E conhecer essas personalidades, a pessoa em si. Então, seja bem-vindo e muito obrigada pela tua horinha. Obrigado, imagina, o prazer é meu. E valorizar as pratas da casa aqui, Exato. né? Pronto, então tá certo. E a gente começa assim, a gente sempre começa com um bordão nosso e a gente espera que você responda essa sempre da maneira mais sua e verdadeira possível. E assim, para começar, não quem é o deputado, quem é o Caio França. Cara, eu me considero uma pessoa, assim, da paz, que, por incrível que pareça, eu me considero um pouco tímido, especialmente pela atividade que eu exerço. E que mais? Sou um cara mais família, curto bastante ficar em casa, ficar com a minha filha. Adoro o que eu faço, né, do ponto de vista profissional. E também são, assim, de paixões que eu tenho, futebol, Santos Futebol Clube, são paixões que eu tenho, assim, de vida. Então, eu diria que é isso, assim, uma pessoa bastante, assim, que busca ajudar as pessoas muito antes da atividade que eu vim a exercer depois. Eu acho que, assim, procurar fazer o outro estar bem sempre foi algo que eu curti na minha vida. E acho que agora eu consegui conciliar isso com a minha atividade profissional. E como foi o começo, assim, você, desde a infância, a juventude, como é que foi essa questão, o Caio jovem para a transição Caio adulto? Cara, primeiro assim, o futebol sempre teve muito envolvimento com a minha vida mesmo. Então quando eu era pivetaço, achava que tinha chance de jogar bola mesmo. Aí depois a realidade foi caindo e fui vendo que não tinha nem chance para começar. Então eu me lembro assim, muito futebol era, né, a paixão da minha vida, o Santos e jogar bola. E aí já na fase de ensino médio, terminando, eu comecei a tentar achar o que eu ia fazer da minha vida. Fiz vários testes vocacionais para tentar achar alguma coisa que pudesse me chamar mais atenção. Eu tinha muitas dúvidas ainda e claro que aí eu acabei enveredando pelo direito, pelo leque de possibilidades que ele me proporcionava. Não diretamente a advocacia ou algum concurso público, mas eu assim, cheguei a pensar em fazer turismo, hotelaria, porque acho que, assim, como eu falei mesmo, tá em mim tentar fazer a pessoa estar bem. E acho que quem mexe com turismo, com negócio, assim, quer ver servir a pessoa, né? Então, eu cheguei a pensar e tal, mas acabei que depois caí um pouco na realidade também, da restrição aí do mercado que tinha. Então, fui pro direito, influenciado bastante por essas possibilidades de oportunidade e também porque meu pai já exerce uma atividade política, mas antes disso ele exerceu advocacia, foi oficial de justiça, então também um pouco influenciado aí por ele, pelas possibilidades que o direito me proporcionava, fui pro direito e aí acho que é na faculdade que eu me descubro mais enquanto um agente que poderia vir a ser político, né? Mas uma coisa assim, né, que eu sempre acho que as pessoas passa batido, talvez, na vida real, mas depois você vai
pegando, vai pescando, assim... Assim, na 8ª série, eu era o cara que ficava organizando os campeonatos de futebol. Eu sempre que tinha alguma coisa para falar pela minha sala, eu que falava. A mesma coisa no ensino médio. Então, acho que, assim, mesmo sem mesmo tímido, eu sempre meio que, de alguma forma, exercia alguma função ali de liderança, ainda que sem uma intenção de seguir a carreira do meu pai, porque eu confesso para vocês que não estava no meu script inicialmente seguir a atividade política. E aí foi na faculdade talvez que eu tenha enveredado mais para esse lado aí, centro acadêmico e tal, esse lado mais, aí sim, já bem politizado, que envolve especialmente as faculdades de Direito. Eu ia perguntar exatamente isso, assim, você falou dos episódios que seu pai foi oficial de justiça, sim. Seu pai advogou, e seu pai, quando ingressou na política... Não foi ali, então, a tua virada de chave de brilhar os olhos e falar, pô, pode ser legal. Porque, por exemplo, eu fiz direito também, sim. Mas não querendo advogar. Então. Não, e assim, muitos colegas meus também fizeram direito sem necessidade de advogar em si, né? Claro que a advocacia é meio que assim, né? Aquele clichêzão de você tentar, pelo menos, ter, né, a carteira da ordem para você poder ter a possibilidade de advogar. Mas tem muita gente que vai para um concurso público, seja para delegado, para promotor, ou para outras áreas aí no direito que te proporcionam. Mas eu acompanhei muito a trajetória do meu pai enquanto prefeito e depois deputado, porque quando ele era vereador eu era muito, muito pivete, tinha, sei lá, até os 6 anos, meu pai já era vereador. Depois ele foi eleito prefeito de 96 a 2004. No primeiro mandato eu era muito novo ainda, eu não tinha 10 anos. No segundo mandato que eu acompanhei algo um pouco mais de perto, e aí sim foi na sucessão dele que eu passei a me envolver bastante, mas no sentido de ajudar, assim, sabe? Eu não me vi ali, assim, fazendo discursos em palanque, um pouco pela timidez e, sei lá, também, não estava claro para mim que eu iria seguir essa trajetória. E aí depois veio a eleição dele de 2010 como... Não, antes ainda, 2006 como deputado, nossa, faz tempo. 2006 como deputado, que aí eu me engajo mais e passo a ter ali contato com candidatos, com vereadores, com outros prefeitos, para poder apoiá-lo. E aí veio a faculdade para poder ali servir de confirmação disso tudo. E aí já em 2008, né, eu disputei a minha primeira eleição muito cedo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19. Pô, Caio, e pra você manter... Porque assim, você era jovem. Sim. Você tá numa faculdade que, normalmente, na faculdade a gente faz todas as besteiras que você quer fazer. Você quer namorar, você quer sair, seu pai é um cara público. Você estava se tornando público. Como você não deixar de ser jovem e fazer as coisas de um jovem e viver a vida pública e não atrapalhar a vida pública do seu pai? Como você fez? Ou você não fez, ou você deixou. Não, cara, eu acho que eu curti bastante, assim, acho que dos 15 até os 18 anos, eu diria que eu curti bastante, porque eu também ingresso na faculdade muito cedo, né? Eu comecei a faculdade aos 16, e a minha turma era um pouco mais velha do que eu, então eu comecei muito cedo também a faculdade. Eu terminei o ensino médio já, acho que ali 15, 16 anos, e já vim fazer Católica de Santos, que eu já estava na minha cabeça que se fosse fazer direito, eu não tinha me organizado, sinceramente, e para poder tentar fazer uma faculdade pública, eu ia ter que passar um tempo estudando e me dedicar muito, e eu estava ali, tem muita tradição, a Casa Amarela, a Católica e tal, então eu resolvi, quando eu passei na faculdade de Católica, eu já falei, é nessa que eu vou e tal, e ali eu fui. Então, eu curti, assim, esse... 2 anos de faculdade bastante. Aí no terceiro ano também eu começo a namorar e ali já engato uma eleição, então... E teu pai ficava preocupado no sentido de... Putz, o Caio vai engravidar alguém, o Caio vai aparecer... Eu sempre fui muito, assim... Ainda que eu tenha curtido bastante os meus 2 primeiros anos de faculdade, e a gente tem amigos comuns, inclusive, para poder depois te confirmar isso... Mas eu, assim, dentro do que era possível ali naquela medida, eu era responsável. Então, eu, assim... Sobre isso, eu acho que sempre teve... Pô, o Caio curte, zoa. Óbvio que ele vai ficar
bêbado algumas vezes, vai tomar todas em algumas festas da faculdade, mas ele vai, assim, não vai exagerar na dose. E assim eu fui convivendo também ao longo da minha vida aí, especialmente nessa adolescência, já entrando para a vida adulta, porque de fato, cara, no 3º ano de faculdade, eu já ganho a eleição para vereador. E eu, assim, dali em diante, eu não perdi nenhum dos meus amigos, conseguia conciliar algumas coisas, mas é claro que eu não conseguia fazer as mesmas coisas que eu fazia no 1º e no 2º ano. Por várias vezes em aula de sábado, a gente emendava uma aula de sábado no Tagarela, tomando uma cerveja já ali no horário do almoço, né? Terminava, acho que era umas 11 horas, o horário da aula, 11h30, meio-dia, já tava... Então, assim, no 1º e no 2º ano eu consegui dar essa curtida, fui viajar para os Jogos Universitários de Direito, fui uns 2, 3 júri, eu acho. E aí já no 3º ano eu convivia, mas já enquanto parlamentar, enquanto vereador, assim, eu sabia separar as coisas. Ó, até aqui eu vou, dali eu vou tocar minha vida, eu preciso amanhã, eu tenho agenda e tal. E aí consegui conciliar a faculdade também. Claro que por conta disso também, óbvio que minha faculdade, eu sempre fui ali um aluno assim, mediano e tal, passava ali ó, na raspa do tacho em algumas matérias. Até, assim, me arrependo um pouco acho que poderia, talvez, ter me dedicado mais, penso eu, na universidade, porque isso me ajudaria bastante depois. Algumas matérias eu meio que passava ali aos trancos e barrancos, né? Peguei uma outra DPzinha, porque acontece também, mas consegui fechar o ciclo da faculdade e com muitos amigos. E eu sempre tive muita facilidade, Pacheco, em poder me relacionar bem. Talvez essa é outra característica minha, assim. Me relacionar bem com os vários guetos da galera, sabe? Assim, desde a sala de aula até na faculdade mesmo. Porque é natural também que, assim, na faculdade, se você acabe... né, tendo um ciclo de amigos ali, sei lá, tem 10 amigos que rodam contigo e você circula naquela rodinha. Claro que eu tinha meus parceiros principais, mas eu sempre tive muita facilidade em poder dialogar com todo mundo da sala de aula e da faculdade também. Depois, já entrando no centro acadêmico e tal, isso me facilitava ainda mais. Mas eu acho que essa é uma característica que já era também um perfil de alguém que poderia enveredar pela vida pública, mas como eu te falei assim, cara, meio sem forçação. Eu não sei, meu pai não forçou a Quantos barra anos você pra tinha? falar. Então, eu ganhei a minha primeira eleição, era aquela eleição... era 19 anos, 2008, cara. Imagina Não, eu sou muito... Eu queria entender... 19 anos. Não, então, eu queria entender como que... Porque ele falou, 19 anos e tal, que foi a primeira eleição, ele estava no 3º ano de faculdade. Como assim, do nada, no meio da faculdade, da onde surgiu olha... Vou disputar. Vou ser vereador. Não, então, pô, vem cá. Lógico que, assim, em São Vicente, naquele período, meu pai tinha uma aprovação né, extremamente positiva na cidade. Ele foi reeleito com 93%. Então, eu tenho consciência plena de que na minha primeira eleição, ele me abriu praticamente todas as portas que podia. Então... Mas ele te deu a ideia? Partiu de você? Como que foi? Não, de onde surgiu então foi um isso? mix, assim, sabe? A ideia final de falar, eu topo. Foi eu com ele conversando, ele falou, Caio, os vereadores estão dizendo que você tem que ser candidato, pô, e tal, acho que vale a pena você refletir e tal. E eu já estava engajado no centro acadêmico, já estava no meu radar essa possibilidade. Não tinha certeza se seria nessa ou na outra e tal, mas já estava muito ali, sabe, participando. Mas você chegou a pensar, pai, não, desencana, isso aí não... Não, eu acho que, sabe, que aí tem uma coisa assim, né, cara? Porque isso deve ser na hora do almoço, né, então. pai? O negócio é mal arrumado. E também assim, né, cá entre nós, uma eleição de vereador, cara, só quem disputou uma eleição para vereador sabe, o negócio é quente. Tipo assim, tem vários parceiros, teus amigos, conhecidos e tal, que não vão, porque, meu vizinho, meu tio, meu primo é candidato. É uma desgraça. A eleição de vereador é a eleição mais difícil que tem na vida. E eu ainda não tinha essa compreensão absoluta do que seria pela frente e tal. E aí eu, sabe, naquela... não vou dizer qual que é a palavra que... Assim, uma coisa meio... eu topo, assim, sabe? De jovem, eu topo disputar essa eleição aí, então. E aí, também ali naquele momento, os candidatos a vereador do meu partido queriam muito que eu disputasse, porque
Aí tem a ver com política já tradicional, assim. Exatamente, porque em tese eu poderia ter uma boa votação e com a minha boa votação eu poderia ajudar a minha chapa a fazer mais 2 vereadores. Então, eu também fui um pouco assim, a galera meio que me incentivou também no sentido de alguma forma, eu colaborar com a chapa de vereadores do meu partido. E aí naquela assim, eu topo, então pode colocar. Cara, foram 2 semanas, assim, 3 semanas eu lembro que foi da decisão que eu tomei. Meu irmão, quando eu fui pra rua de novo, eu indo pra faculdade e tava cheio de carro adesivado, muro pintado. Eu falei, meu irmão, lá vamos nós, né? Então eu tô aí, tô na fita. E aí, dali pra frente, mas já não deu um suador, aquela pingada no bigode? E fala, ih! Dá um suador, cara. Não, é placa, porque aquela época ainda podia muita placa em casa, muro pintado. Era uma eleição que era mais longa do que é hoje, né? Hoje é uma eleição 45 dias, antigamente eram 3 meses de eleição. Tanto que eu disputo a eleição aos 19 e eu venço a eleição aos 20, porque eu faço aniversário no meio daquela eleição. 1º de agosto eu faço aniversário. Então, assim, eu lembro bastante dessa eleição e, cara, foi um aprendizado gigante. E eu sempre fui uma pessoa, assim, muito dedicado naquilo que eu me proponho a fazer. Então, a partir do momento, brother, que eu falei, eu vou, irmão, eu foquei, a minha vida era aquela, eu sabia de cor e salteado cada uma das eleições que passaram, quem ganhou, quem perdeu, o que precisaria fazer para você ter mais chance de vitória, né? Comecei a anotar numa caderneta assim, lideranças, porque eleição a vereador é muito assim, miudinho, né, Pacheco? Então, fulano vai estar comigo, Beltrano e tal, esse aqui me traz 5, esse aqui me traz 10, e eu fazendo as minhas contas malucas naquela época. E foi uma eleição... Assim, tu se surpreendeu ou não? Tu esperava? Cara, foi muito boa a eleição, assim, eleitoralmente falando, foi uma eleição histórica, porque eu fui, à época, o vereador mais jovem e mais votado da história da cidade. Eu fiz 8.097 votos naquela época. Numa eleição em que, assim, se você for olhar com lupa essa eleição, eu disputei contra um tio meu, tio mesmo, o irmão da minha mãe, disputou a eleição e ganhou a eleição também. E o Natal, foi bacana? Não, minha mãe pedia voto pra ele, porque era irmão dela. Votar no meu filho, se não for votar no meu irmão. Irmão, então foi uma eleição maluca, assim, e assim, foi muito forte, porque eu tive uma votação muito consagradora, o nosso partido fez uma votação muito boa também, o prefeito que a gente apoiava se reelegeu à época, e ali foi um mandato que assim, meu sentimento é de dever cumprido, eu cumpri bem a missão. Tanto que logo depois, né, Pacheco, eu fiz 4 anos de vereador, e aí fizemos projetos bastante ousados. Eu fiz sessão itinerante da Câmara Municipal, ou seja, as câmaras aconteciam dentro dos pátios das escolas municipais. Eu fiz ecociclo, fiz projeto, um selo da dengue muito legal, que as pessoas estavam tendo dificuldade de aceitar os fiscais entrarem. A gente fez uma competição entre os bairros, dos bairros que mais tinham selo de vistoriado. Enfim, fiz vários negócios legais, xadrez nas escolas. Tanto que, quando eu concluo o mandato com 4 anos, eu disputo a eleição para prefeito, cara, aos 24. E, assim, eu tinha algumas disputas internas no meu partido. É claro que valia muito o peso, né, do nome, tudo que envolvia, mas as pesquisas me apontavam muito bem avaliado. E tanto que a gente vai para a disputa com praticamente 15 dos 20 partidos à época que existiam. E eu fui para a eleição de prefeito aos 24 anos. Hoje eu faço uma reflexão que... Você fazia terapia? Nessa hora imagina, você nunca... cara, nunca fez? Nada. Fui conhecer aí, faz uns 2 anos atrás e tal, terapia, mas nada, terapia. Eu sempre fui muito disso, assim, eu sempre fui muito intuitivo. Acho que esse lado eu puxei muito do meu pai, assim, eu tenho características físicas e até acho que mais emocionais, talvez mais próximas à minha mãe do que ao meu pai. Mas meu pai tem isso, ele é muito intuitivo, assim, meu pai não é um cara de, vai ter um debate. Brother, eu tava com ele no debate da Globo, ele candidato a governador contra o Dória ali, uma disputa par e passo. E Globo, é o último debate. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, mano, vambora, tal, de boa e tal. Tomou uma taça de vinho e vamos pro debate. Eu falei, meu Deus do céu e tal. E eu imagino os outros, todo mundo fazendo media training, organizando e tal. Ele é um cara muito intuitivo. E eu também
herdei um pouco isso, assim, sabe? A gente vai muito mais pelo coração do que por alguma coisa mais pensada, estudada. E o desafio? Por vezes dá certo, por vezes dá errado também. Nem sempre dá certo, né, cara? O desafio te brilha aos olhos, assim? Eu gosto de ser desafiado, né? Eu gosto. Assim, aquilo ali é impossível de acontecer. E, assim, eu me considero também, dentro do que é possível aí também, com todos os privilégios que eu tive, todas as oportunidades que eu tive, de ter aceitado missões, né? Eu disputei a prefeitura aos 24 anos. Uma prefeitura de um município como São Vicente, com 330 mil habitantes, com problemas inúmeros que a cidade tem, né? Por conta de arrecadação baixa, enfim, por N motivos aí que não vem ao caso. Então, eu não tenho medo não de disputar a eleição. E assim, eu falo desafios de disputar a eleição, mas eu sempre fui muito competitivo na minha vida pessoal. Eu sou competitivo. Disputa para o ímpar, jogar uma vez, melhor de 3, melhor de 5. Jogar o ó, nem pensar. Não, mas se você for ver, é uma coisa que é bem difícil, né, cara? Porque assim, ele poderia ter muito bem ficado, não vou me expor. Sua família já estava mais do que eu, então eu vou fazer alguma coisa. Não ter se exposto, você era muito jovem, como ainda é jovem. Sim. E, cara, deve ter sido um peso. E eu aposto, assim, com toda essa segurança de ter grandes professores na área da política, você pode pensar, com toda essa segurança, eu tenho certeza que quando ele foi eleito, naquela noite ele pensou, e agora? Não, com certeza, bate uma caramba. E assim, né, curiosidades de só quem acompanha. Quando você é eleito o mais votado na eleição, você que dá posse para o prefeito. Isso não é em São Vicente, né? Qualquer cidade do Brasil. Então, o vereador mais votado na eleição municipal, ele dá posse para o prefeito, exatamente. Porque ali ele meio que simboliza a vontade popular, vamos dizer assim, do mais votado. Como a Câmara representa a população, então o mais votado. Então, o discurso principal é do vereador mais votado, ou da vereadora mais votada. Então, na missão ali em 2008, né? Quando eu ganhei em 2008, e a gente assume em 2009. Em janeiro de 2009. E ao 1º de janeiro de 2009, lá ia eu fazer o primeiro discurso para um público gigantesco. Mas foi muito legal, assim, cara. Acho que é claro que a ocasião acaba te adaptando ali e você acaba se jogando, assim, sabe? É agora que tem que ir? Então vai. Então, você já era casado nessa época? Não, eu casei depois. Eu já tinha namorada, que é a mesma pessoa que eu casei. Mas... É a mesma pessoa que você casou. Quando você sentou com ela, teve esse momento de... Então, veja resolvi bem, ser candidato. O que você acha? Confesso que a Fernanda talvez não tenha participado diretamente dessa escolha, mas hoje ela me ajuda muito, assim, a conciliar, né, minha vida pessoal com profissional. Sem dúvida, ela que fica muito com a Laura, que é a nossa filha. Quantos anos tem a Laura? A Laura tem 7. Você é um pai diferente? Assim, você acha que você hoje é mais presente, mesmo sendo uma pessoa tão popular? Não, eu tento ser muito mais presente. Você sentiu do que, falta por exemplo, disso? Meu pai foi... meu pai, a vida de prefeito, assim, é uma vida muito... não tô querendo comparar, mas assim, é uma responsabilidade... Não sei se é maior ou menor, não estou colocando aqui no... Assim, é muito mais pressão do que de um parlamentar, né? A prefeitura, os serviços públicos estão ali diretamente ligados a você. Então, quando eu já era, assim, né, uma criança já para adolescência ou pré-adolescência, meu pai era prefeito. Então, ele muito dedicado, né? E ele também sempre foi muito envolvido com tudo que ele fazia. Então, os mandatos dele, ele saía de casa cedo, voltava só no final do dia... Então, enfim, ele tentava compensar, às vezes, final de semana e tal, mas eu me sinto... Eu tento, com a Laura, ser muito mais presente do que o meu pai foi Isso comigo. Isso que eu ia falar, a questão do seu pai é algo que você fala assim, pô, meu pai poderia ter achado o equilíbrio... Ou não dava função... Então, assim, eu não tô querendo passar um pano, mas eu acho, como eu te falei, assim... Hoje você conhecendo, percebe que... Eu reconheço que, assim, o mandato de prefeito, ele é muito mais custoso, ele é muito mais, ali, uma coisa mais pessoal da figura pública do que de um parlamentar, né? Assim, porque o vereador ou o deputado, assim como eu...
eu subo e desço, 3 vezes por semana na Assembleia, onde tem as votações, terça, quarta e quinta que ocorrem as votações, segundas e sextas tem a possibilidade de subir ou não, porque não tem votação em si, são só, vamos dizer assim, discursos, né? Terça, quarta e quinta são votações. Então eu consigo ali dosar minha agenda para poder curtir minha filha. Então segundas e sextas, por exemplo, sou eu que pego na escola. Você estaria disposto a perder Hoje isso? eu peguei ela, por exemplo, para poder deixá-la na ginástica. Você estaria disposto a perder isso se fosse necessário? Ah, cara, hoje não, cara. E acredite, a gente faz esse tipo de Essa pergunta a gente faz pra todo mundo. De ser parlamentar, porque não assim, a gente... Não, lógico. A gente já recebeu aqui, Juiz. A doutora Mariela, por exemplo, a gente fez a mesma pergunta, porque ela falou, pô, já saí de casa, já saí pra trabalhar com minha filha dormindo, e eu cheguei e ela já tinha ido dormir. E hoje em dia, a gente olha no passado, eu tive um pai também, meu pai foi engenheiro da Dow Química, tinha dia que eu não via meu pai. E aí a gente para pra pensar e fala assim, pô, eu faria diferente? Não sei, porque meu pai construiu uma família linda, super equilibrada. Sim. E deu uma estrutura pra todos os filhos, É meio injusto você tentar, né? Tipo assim, eu faria diferente? Pô, não sei, eu não tava na mesma condição que ele e tal. Não, pra você. Então, hoje, eu não abro mão de poder curtir a minha filha também. Eu preciso encontrar na atividade política, né? Até o momento em que eu seguir na atividade política, um equilíbrio entre a minha vida pessoal e a minha vida pública. E eu consigo conciliar isso, assim, modéstia à parte bem, porque eu sei que as pessoas também, de alguma forma, quando eu tô na minha vida pessoal, seja passeando com ela, na praia com ela, levando ela no jogo, levando ela no balé e tal, eu não tô deixando de estar exposto, por vezes as pessoas me abordam para falar sobre várias coisas ligadas ao mandato e eu não tenho problema nenhum em poder responder, falar e tal. Agora, esse contato com ela é que eu não abro mão, entendeu? Assim, seria muito difícil para mim não ter essa convivência com ela. E assim, eu vou te dar um exemplo, claro. Eu tô no 3º mandato de deputado já, né? Então, já tem aí quase 12 anos, né? Porque eu estou no meio do 3º mandato. Mas durante... na minha primeira, na segunda, na terceira votação, eu tive voto suficiente, por exemplo, para disputar uma eleição para federal. Sim. E, poxa, as principais pautas nacionais, inclusive, né, um tema que hoje levo comigo de forma muito forte, que é a cannabis medicinal, sem dúvida precisa de um representante que defenda essa pauta lá no Congresso, porque não adianta eu conseguir ter liberado aqui em São Paulo, sendo que os nossos irmãos aí de outros estados não têm essa mesma possibilidade. Mas eu faço reflexões sempre e acabo que permaneço disputando a eleição para deputado estadual também por conta disso. Porque, assim, eu optei, porque tem muitos colegas meus, deputados estaduais, que optaram por ter, uma casa, um apartamento em São Paulo. No meu caso, é em São Paulo. A pessoa tem uma vida lá também, aí volta aos finais de semana. Quem é deputado mais do interior, assim, Araçatuba, Rio Preto, não dá pra fazer o que eu faço, que é bater e voltar todo dia. Mas eu optei por bater e voltar. Claro, pela proximidade, é diferente. Fala a verdade, a Fernanda mandou e tu veio. Não. Fala a verdade, velho. Não precisa mentir. Foi ela que decidiu. Quando eu falo... quando eu falo... Tudo bem, eu achei que era certo. Não, sendo sincero. Não, olha lá. Olha o Léo, ele sabe que foi dessa forma. Não, quando eu falo Laura... Peraí também. Eu falo Laura, mas eu também, obviamente, que tá englobado. Aí vocês não me perguntaram, mas... Eu achei que eu devia voltar. Obviamente que tá englobado com a Fernanda. Tipo assim, eu também... eu gosto de estar perto delas, me faz bem dormir todos os dias junto com elas, entendeu? Então, assim, quando eu falo Laura, entenda-se também a família como um todo. Eu tenho mais 2 dogs também, eu tenho meus 2 casca de bala aí, Nestor e Palita, que eu também brigo, mas não adoro ficar com eles. Então, assim, é um todo, né, cara? É um todo. Se eu pedisse pra você citar a maior diferença entre o Caio, pai da Laura e marido da Fernanda, e o Caio, deputado, qual seria a maior diferença entre vocês? Maior diferença? Cara, difícil, mas assim, com elas, e principalmente com a Laura, eu sou muito grudento, eu sou muito... racionalidade beira a zero ali, sabe, com ela. A Laura realmente me tira do prumo.
Então, eu diria que é isso. Mas eu consigo conciliar bem, assim, sabe? Essa vida. Eu procuro não ser um personagem quando muito tô legal. no mandato, Isso entendeu? é muito Assim, legal. eu não sou uma pessoa assim, não, agora eu sou o deputado, agora eu sou o pai da Laura, agora eu sou o esposo da Fernanda, agora eu sou o Não, e é pai legal, dos cachorros. você tá com a sua filha no jogo, chega alguém te aborda, você atende bem. Eu procuro fazer as minhas coisas de uma maneira única. Eu não tenho uma performance pra poder, entendeu? Assim, exercer a função. A não ser a vestimenta, que por vezes é uma obrigação do mandato, né? De você estar de terno e gravata durante as sessões e tal, que por vezes também me incomoda um pouco, é meio chato. Mas no restante, é importante eu procuro isso, ser a que mesma você consegue definir, então, que você é uma pessoa que está ali representando e não uma celebridade, como algumas pessoas se colocam. Isso não só também no mundo da política, no mundo geral, né, cara? Eu falo assim, né? Porque eu não gosto muito de pessoas que, para exercer uma função, elas se transformam, né? A não ser que a necessidade, a função te exija uma performance mais diferente de tudo que você vive, mas assim, eu sempre tenho comigo, né? Pô, quem é um bom pai, quem é um bom marido, quem é, tipo assim, normalmente há uma chance muito grande dele também exercer a sua atividade bem e tal. Então, eu, pelo menos, tenho essa percepção na minha vida e eu, assim, não costumo separar muito as coisas, sabe? Assim, de me transformar. Eu tenho um pouco de receio de pessoas que se transformam demais nas funções que exercem, assim. Ô, Caio, e te incomoda, por exemplo, você tinha teus amigos, sim, você tinha uma vida normal de um garoto de 20 anos, quando você... 19, quando foi quase eleito, 20, quando foi. E logo em seguida você virou vereador, e aí você foi candidato e tal, e candidato a prefeito. É normal que as pessoas peçam mais. É normal que exista mais interesse. Foi difícil aceitar que amigos teus pudessem ter determinado interesse? E isso te confundia ou não? Pô, esse cara tá com interesse em mim. Não, ou esse cara gosta de mim de verdade. Isso te confundia um tempo ou não? Porque você era muito jovem para você separar o que é o interesse do não que é. Você se enganou muito nessa situação ou não? Ainda dá para complementar a tua pergunta? Isso já acontecia sendo filho de quem você era? Então, eu era muito jovem, né? Quando meu pai estava como prefeito, então acho que as pessoas também nem me abordavam direito, ou se abordavam eu nem percebia que tinha esse interesse. Mas o nicho mesmo de escola... assim... Imagina, tu sair daqui, você vai falar com o Caio. Não, eu acho que assim, eu tenho muitos amigos de muitos anos, né? Então acho que isso também, de alguma forma, me dá uma blindada nisso. Agora, eu também, a gente percebe, assim, né? Quando os interesses são legítimos, porque também existem vários interesses legítimos que são colocados em cada conversa. E quando também o interesse é algo que, assim, que quer, sei lá, levar uma vantagem que tá fora ali de uma parte mais institucional e tal. E eu sempre sou muito... Eu escuto todo mundo, mas eu também sei filtrar muito bem cada uma das coisas que chegam pra mim, sabe? Então, eu acho que eu consigo dosar isso muito bem. E óbvio que chega pra gente várias Você tem um bom possibilidades. Radar. Eu acho que eu tenho... aprendeu a ter? Aprendi a ter, acho que aprendi a ter. Ninguém Tomou nasce muito, com isso assim, aqui. Decepção? Decepção. E às vezes também, assim, na ânsia de querer ajudar todo mundo, você por vezes também... quando eu me elegi vereador, eu lembro bem, assim, por várias vezes eu tentava fazer, né, queria fazer reunião com o prefeito, aí quando eu ia ver, tipo, na reunião que eu tinha marcado, que eu tinha pedido, depois o prefeito fala, pô, Caio, esse cara não sei o que e tal, putz, só tá vindo aqui porque tem isso, tem aquilo, então... você também vai tomando umas pancadas, assim, né? E acho que no começo, principalmente, quando eu tava como vereador, que tudo começou ali, a gente tá na ânsia de querer resolver o problema do mundo. E você vai ver depois também você não consegue, né? Você tem que, de alguma forma, ver o que é prioridade, aquelas necessidades mais, assim, gritantes, e você vai tentando destrinchar uma coisa pela outra. Hoje eu já tô muito calejado disso, né? Porque, ainda que eu seja novo, vamos dizer assim, pra exercer atividade política... Eu já estou há algum tempo nessa jornada, né? Mesmo eu já não sou, vamos dizer assim, marinheiro de primeira viagem de política. Então,
vem eleição municipal, eu até brinco com meus amigos, eu falo que candidato tem uma coisa, não é TPM, né? TPE, que é tensão pré-eleitoral, brother. É candidato, fica desesperado, e os caras, não, Caio, mas eu não sei o que. Ela fala, gente, tudo bem, calma, tal, isso tá começando, a eleição não é amanhã, não é um tiro curto, é um tiro, né, médio, pelo menos, vai devagar, não gasta muita intensidade agora e tal. Então, eu aprendi também a dosar um pouco isso, e acho que, assim como em qualquer outra atividade, né? Acho que na tua profissão também, chega um paciente pra você, doutor, eu sei que é isso, eu sei que é. Fala, calma, já passei por isso outras vezes, toma isso aqui, segura um pouquinho, fica um pouco em casa e tal, descansa. Tem isso, então é a mesma coisa na política, você vai falando, calma. Mas isso você vive de verdade? Não tem, assim, um negócio que te tira o sono? Me tirar o sono, assim, né? O que me tira o sono, não vou dizer que é tirar sono, mas é que eu fico angustiado é quando eu quero alguma coisa, e aí do ponto de vista legislativo, né? Hoje minha vida ali é no legislativo, que eu quero aprovar e eu percebo que tem alguém que tá remando contra. Fazendo alguma manobra. Eu sei mais ou menos o que ele vai fazer para poder dificultar a minha vida. E eu fico tentando achar caminhos. Eu sou um viciado, né, cara, em política, estratégia e tal. Então eu vou achando um caminho para poder conseguir... Quem que é o político que hoje ou que fala assim, cara, esse é um político? Cara, que eu admiro muito, assim... Não necessariamente seja do seu partido. Hoje... Fala seu pai. Acho que o pai não vale. Sem ser o pai... O pai não vale. O pai fica muito em casa, assim. Cara, hoje tem uma figura que desponta muito, assim, ao meu ver, e pela jovialidade dele e pela função que ele exerce, e é do meu partido também, mas é o prefeito do Recife, o João Campos. O cara tá bombando, cara. Tudo que ele põe a mão dá certo, ele é descolado, sem deixar de ser realizador, de ter entregas. Deve, né? Porque eleição é sempre também assim, deve ganhar a reeleição dele com uma baita votação numa capital e tem tudo para depois disputar a eleição pro governo. Acho que ele é uma figura a ser analisada. É claro que pra gente aqui de São Paulo, do Sudeste, talvez... não chame tanta atenção ainda, mas eu creio que nos próximos 2 ou 4 anos no máximo, o João vai se tornar uma figura muito forte nacionalmente. E como eu sou assim, eu fico puxando a sardinha para minha brasa aqui, eu hoje convivo muito com a Tabata, né? Por conta de tudo, ela é do mesmo partido que eu sou um pouco mais velho do que ela. Ela é bem jovem, né? Ela tem 30, cara. A Tabata é muito, assim, é muito jovem, né? Eu tenho 36, mas assim... para a função que ela tá. Ela é muito... Inclusive, ela é muito preparada, a sua mãe cara. Tá de vice dela, né? Minha mãe é candidata a vice dela, então, óbvio que eu sou suspeito em todas essas afirmações, mas assim, a Tabata é muito preparada, assim, ela tem uma capacidade de construção, de ideia, e também o histórico de vida dela, Ela é professora, né? Também, né? Ela é professora, mas assim, como eu falo, eu tenho, e eu não nego isso, né? Eu tive oportunidades que poucas pessoas têm, né? Eu sem dúvida devo muito meu início da minha trajetória na vida pública à credibilidade que meu pai tinha à época em São Vicente para me apresentar para a cidade. E eu não tenho vergonha de poder falar sobre isso. O que eu penso que eu consegui fazer daí para frente, eu consegui abrir novas portas e manter essas portas abertas. Hoje eu, inclusive, posso e consigo abrir portas para o meu pai, né? Então, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar nisso. Agora, a Tabata, cara... A Tabata nasceu na periferia da Zona Sul de São Paulo, estudou em escola pública até passar num cursinho com bolsa, estudar no ensino médio numa escola particular, e dali ela ganhou uma Olimpíadas de Matemática conduzida pelo governo federal e foi estudar em Harvard. E aí, de lá, e todo mundo que estuda em Harvard tem todas as oportunidades de trabalhar em outros lugares. Ela resolve vir para cá para ser uma ativista pela educação. E na primeira eleição ela já faz um estouro de votação. Enfim, nem sei. Nós estamos trabalhando muito para essa eleição ela poder ganhar. Sei que é uma eleição duríssima pela frente, por tudo que envolve. Mas eu também acho que, assim como o João, ela é uma figura a ser avaliada assim, para os próximos anos. Acho que ela tem tudo para poder despontar também. Seu pai é mais... Porque o teu pai tem cara de ser bravo, cara. Mas
cara, viu, cara? Todo mundo fala isso, mais cara, assim, viu? Meu pai é meio... Ele engraçadão, meio piadista, assim, meio sarcástico. Ele como pai ou como político, você acha que qual que ele é? Pô, meu pai, eu vou responder meu pai. Meu pai como pai era um cara mais difícil, mas como médico eu admirava muito ele. Não, ele tinha lá mas era um cara mais ausente, tá muito tempo operando. O que você se dá mais tranquilo com teu pai, assim? Ah, cara, bom, primeiro ainda que eu falei que ele, claro, não conviveu muito com a gente na infância, mas é claro que quando era aquela bronca mais fenomenal mesmo, era dele, né? Minha mãe é aquela bronca ali permanente, diária. Filho, não faz isso, por favor. Não, minha mãe era mais brava que isso. Meu pai e minha mãe só me olhavam, não sabia nem nada que eu tinha minha mãe é daquela que só olha e você já sabe que ele tá pé da vida. Eu falei, alguma coisa eu fiz, eu não sabia nem o que era. Mas a hora que o negócio ficava mais quente mesmo, assim, uma cagada absoluta minha, era meu pai que chamava, você tá louco, e tá, sabe, uma coisa mais durona. Mas, assim, pô, é minha inspiração enquanto político, né? Acho que ele é um cara muito intuitivo. Eu falei, e eu passaria a admirar um pouco essa maneira dele de lidar com as coisas, porque às vezes eu mesmo, ainda que eu seja intuitivo, mas muito menos do que ele, né? Porque as dificuldades que eu passei, assim, e os desafios que eu tive na minha vida foram bem menores do que os dele. Então, eu admiro muito, né? Ele é um cara que escreve muito bem, meu pai, tem ideias mirabolantes, é um cara muito fora da curva, assim, né, pra tudo, e é meio que eu sempre acho ele um gênio, assim, pra resolver problemas, sabe? Meu pai é um cara que você vai com... muito bem articulado e você traz pra ele um problema mega blaster, assim, ferrou. Aí ele, não, mas ó, isso aqui... Não, né? Porra, pai, mas olha o problema que eu tô te trazendo. Não, mas ó, isso aqui, pá, você tira aqui. Pá. Caraca, o pior é que dá certo, sabe? Eu fico puto às vezes, porque, assim, sabe, ele consegue, de uma maneira rápida, destrinchar uns negócios muito cabulosos. Então, eu tenho muita admiração na capacidade dele de político e de articulação, né? Assim, ele... tem essa fama, inclusive, de ser um bom articulador político, de juntar pessoas que pareciam injuntáveis, né? Então, isso é um mérito que ele tem também. Claro que isso cria alguns dissabores, porque num momento tão polarizado, né, Pacheco, como a gente vive, cara, você escolhe um lado, você toma uma pancada do outro lado e, assim, faz parte do jogo. Mas ele já tinha esse predicado muito antes dessa última eleição nacional. Dessa última eleição nacional, a junção mais... louca, que a gente pode falar? Não. Mas inesperada, talvez. Foi a junção Alckmin e Lula. Pois é. Teve cara. Dedo de Márcio Costa. Teve bons... De Márcio França. Teve uma mão inteira, eu diria. A mão inteira. Acho que não só ele, mas teve outras duas figuras assim, mas ele foi uma das principais figuras que conseguiu convencer o Geraldo dessa possibilidade. E hoje me parece que, do ponto de vista pragmático, não quero nem entrar aqui. Não, no mérito. Né, porque eu sei que tem muito... Não é a praia do programa, do bate-papo, mas eu penso que tenha sido decisivo numa eleição que foi decidida por 1%, né? Qualquer mexida poderia virar a eleição. E São Paulo, acho que aí eu não estou entrando, mas é uma constatação, era uma região, um estado em que, na verdade... A gente sabia que seria muito difícil de ganhar a eleição do Bolsonaro. Então aqui era redução de danos. E São Paulo foi muito decisiva, porque no final foi parelha a eleição aqui em São Paulo. E de alguma forma eu penso que o Geraldo tenha tido uma função ali para poder, sabe, trazer uma certa serenidade para um discurso muito acalorado do Lula. O Geraldo é aquela figura ali, assim, sabe, que erra pouco, serena... anestesista, né, brother? O cara é ali, ó, certeiro, né? Não vai ser brilhante numa fala e tal, mas ele vai... E ele, assim, cara, é o vice quase que cá entre nós, é perfeito, porque ele é discreto. Ou seja, ele não quer aparecer, não quer aparecer mais que o cara, porque se tem uma coisa que incomoda qualquer cara que é prefeito... É o cara que tá com muita luz. É o cara que quer aparecer mais do que ele. O cara fala, calma, o Geraldo, ele é... no ponto certo, dedicadíssimo, correto, leal. Agora, claro, hoje
tomou uma decisão que também tem dividendos para ele, positivos e também negativos, né? Porque muita gente que sempre o viu disputando a eleição contra o PT, hoje vê ele ao lado do Lula, os caras querem morrer, né? Ficam putos e tal, né? Mas acho que foi acertada, né? Do ponto de vista pragmático eleitoral, para poder ter a vitória. E você como parlamentar, e não levando, como você falou, a nossa questão é mais pela da tua experiência política e não é nossa função ficar com um país polarizado, como Lula e Bolsonaro. O que você fala assim, cara, essa aqui é uma qualidade do Lula, esse aqui é um defeito, esse aqui é uma qualidade do Bolsonaro, esse aqui é um defeito. De uma maneira simples que você fala assim, eu acho que a gente sabe que o teu partido junto ao Lula, mas não é essa a nossa questão, não é política aqui. Cara, primeiro assim, eu aprendi muito que uma coisa na minha vida, e não é só pra política não, mas principalmente pra política, eu passei a encontrar mais qualidades nos meus adversários, porque senão eu não consigo enxergar uma realidade, né? Eu só quero ver o que a minha turma ali quer. Então, eu sou uma figura que enxergo muitas virtudes em quem tá no campo oposto. Até porque a gente compete as qualidades, né? Cara, exato. A gente então, se assim, primeiro, a competir as qualidades. São duas figuras que têm... são muito populares. Cada um no seu nicho, mas são muito populares. Se as pessoas não conseguirem enxergar isso, assim, elas estão ali cegas, apaixonadas por alguns deles. Eu diria que o Lula, por exemplo, tem esse perfil de ser muito intuitivo demais. O que, ao meu ver, pode acabar fazendo com que ele, às vezes, fale coisas que são desnecessárias, né, na minha perspectiva. Então, acho que talvez essa parte de ser muito intuitivo, de querer falar sobre tudo e tal, às vezes pode acabar atrapalhando, né? A gente sabe que qualquer fala de um presidente da República sobre qualquer tema vira manchete de um grande jornal que pode acabar dando problema na economia. Então, talvez essa... O Lula dá a sensação que se ele sentar aqui... Ele vai soltar a vida, né? Ele vai... Pô, esse cara é gente boa pra caralho, esse Lula. Então dá uma sensação... Então, e aí eu acho que é isso, assim, a genialidade, talvez, dele venha muito no entorno disso, assim, de ser um cara que ele tenha ali a perspicácia de poder fazer com que você que tá com ele ali naquele momento se sinta a pessoa próximo mais dele. Puta, esse cara toma cerveja, come um frangão, né, de padaria e tal. Ele tem um jeito simples ali de ter. Então, eu acho que essa facilidade ele tem. Eu diria que do Bolsonaro, cara, ele é um cara... Você vê que os dois, no fundo, ainda que são parecidos, né, Eu ia falar o mesmo defeito. Então, essa se você for falar... Por exemplo, o Bolsonaro, né, assim, acho que as bobagens que ele falou ao longo da campanha foram decisivas para a derrota dele. Talvez se ele tivesse falado menos... Não sei, poderia ter tido outro resultado a eleição, mas era uma coisa de falar demais e tal. Então, a mesma coisa que eu falo assim para um, eu falo para o outro. E talvez do Bolsonaro ele tenha uma capacidade, ele mostrou isso nessa eleição, uma capacidade de impulsionar pessoas que estão ao lado dele muito forte, né? Que talvez o Lula não tenha conseguido nos últimos tempos. O Lula é uma figura, talvez, não sei, mais centralizadora, em que ele é a principal figura, né? A gente viu que o Bolsonaro conseguiu fazer com que muitos dos seus ministros e tal se catapultassem para ser deputados, senadores e tal. E o Lula, eu não sei se também era porque o governo em si era do Bolsonaro e estava tudo muito mais quente, mas ele teve mais essa capacidade. Agora, eu acho eles, guardadas as devidas diferenças ideológicas, eles de alguma forma são parecidos, assim, né? Na impulsividade, na intuição. Você vê, o Bolsonaro também não era um cara muito prendado a querer entender algum assunto para se aprofundar um pouco mais. Ele é muito espontâneo. E a espontaneidade exagerada, especialmente para o cargo que você ocupa, ela nem sempre é só sorrisos, né? Esse jeitão, às vezes, agrada uma torcida nossa, mas existe uma turma que não gosta. Então, eu
prefiro, nesse caso, uma coisa um pouco mais ponderada. Mas ponderada. eu ainda acho que, assim, independente de um e o outro, eu acho a mesma coisa, que os dois têm a mesma coisa da impulsividade, da fala mal colocada e tal. Mas, gente, querendo ou não, independente de um ou outro, há anos atrás, as coisas eram muito diferentes. Hoje, tudo que você fala tem um peso. Não, e também, né? O mundo foi mudando, os conceitos foram mudando. Exato. Então, e se você não acompanha, você não vai pode cancelar, você vai ser cancelado. Né? Hoje você tem medo disso? Que... Você tem medo da internet? Você tem medo, puta, eu vou falar isso, vai dar cancelado. Eu tô no podcast, tenho medo de... Você tá sempre isso te incomoda. Defensiva, tá sempre né? Bamba, tipo assim... Então, mas aí eu acho que tem uma coisa muito geracional, pelo menos eu me sinto assim. Meu pai... nesse sentido também é uma bomba, porque assim, ele é de outra geração, ele outra geração. Sentar aqui, ele vai sem filtro falar com você, e às vezes vai falar uma piadinha que já ficou pra trás. E que não é uma piada. Piada que já não é piada. Exato. Então é meio que assim, é geracional, e talvez, eu não sei, mas... os nossos pais, né? Nós somos mais próximos. Assim. Meu pai é falecido, mas ele faleceu há 4 anos atrás falando besteira. Sabe assim? Então, conheceu meu pai. Então era assim, as maiores besteiras do mundo que eu falava. Mais... Você vai ser preso. Hoje, se você falar isso em coisa do pai, você vai ser preso. Eu não aguento mais tu falar. Eu sou mais controlado, sou mais comedido. Enfim, acho que é isso. É mais geracional, sabe? Assim, é isso. Eu falo, meu pai é o gênio. E o gênio é isso. Tipo, ele tá ali... Fala uma coisa genial, mas ao mesmo tempo ele pode ali soltar uma gafe, uma coisa que hoje em dia tá totalmente em desuso. Ô, Caio, mas o comedido, você acredita que hoje o comedido, o ponderado, Tá fora de moda. Tá fora de moda, tá porque fora você de vê moda, o Marçal... Eu tô meio você fora vê de que moda. O Marçal, ele vem de uma maneira... avassaladora, e ele não é um cara... comedido, digamos assim. Não, ele pode ter outras várias... Ele não é tão comedido. Não era uma freada boa nele. Não, mas ele não vai parar nisso. Você tá maluco. Isso aí, a rede social, ele vai dar um jeito e tal. Ele não vai frear. Eu reconheço, eu até falo muito sobre isso, assim. O perfil que eu Isso é uma estratégia ou não? Você acredita que é só o jeito da pessoa mesmo? Não, peraí. Pode ser até um pouco de personagem. Você tá falando do caso do Marçal? Do cara que vem No meu caso, como eu falei um pouco, e aí sendo coerente com aquilo que eu falei com vocês, eu não consigo ser outra pessoa me vestindo de político. Então, eu sou um cara ponderado na minha vida. Eu sou um cara controlado, eu sou um cara que evita gastos desnecessários, eu sou um cara que, assim, se eu não tenho o que falar da pessoa, bem, eu evito falar, eu prefiro não falar nada, eu evito brigas, eu sou um cara que tem esse perfil na minha vida pessoal. E como eu falei pra vocês que a minha vida pessoal, ela se assemelha muito com a política, então, esse é o meu perfil. E eu confesso pra você, eu reconheço que hoje em dia... esse perfil ponderado não tá fazendo moda, né? Ao contrário, tá meio em desuso. Porque a galera quer saber, não, mas tudo bem, mas você é de esquerda ou de direita? Você defende o aborto ou não? Você defende a legalização das drogas ou não? Não, se você... titubear. Veja bem, tem situações. Você não sabe se posicionar. Agora, então, mas é isso, assim, eu não consigo forçar uma barra pra poder angariar alguma coisa, lacrar. E talvez por isso, assim, também eu não seja um lacrador de internet. Eu não tenho esse perfil. Mas também tá tudo bem, né, pra você? Pra mim tá tudo bem. Eu encontrei hoje, assim, a minha lacração de internet hoje... Então é a paz, mas eu encontrei no trabalho de uma pauta uma lacração de forma propositiva, né? Porque não deixa de ser uma lacração a gente ter conseguido aqui em São Paulo, Pacheco, colocar cannabis no SUS. Isso, a gente vai falar disso agora. Lacrar pra mim é você ter um assunto que nem foi o teu da cannabis super bem... repercussão maravilhosa. Um governador que eu não ajudei e que eu tenho muito respeito e um diálogo muito bom, que é o Tarcísio. O primeiro projeto, Pacheco, que ele sancionou enquanto governador foi o meu, cara. Veja só, o primeiro que ele nunca foi da política partidária, nem eleitoral, ele sempre tava ali na política, mas era um secretário, ali meio que cargos do executivo. Ele disputa uma eleição acirradíssima no cenário nacional, em que ele se desponta como principal cara, vamos dizer assim, para poder dar sequência no bolsonarismo e tal. Aí tem um primeiro projeto para ele escolher se ele sanciona ou se ele veta.
Qual que é? Pô, do Caio França, que é um deputado que não apoiou ele. Inclusive, minha mãe era vice do Haddad. E qual é o projeto? Puta, cannabis, que é maconha medicinal no SUS. Ele tinha tudo pra vetar. Mas ele é um cara extremamente inteligente, assim, né? Ele é um cara... Então, além de ser inteligente, eu acho que eu consegui usar bons argumentos ao longo da minha trajetória no projeto. Eu reuni bons argumentos, eu reuni boas pessoas para me ajudar. E claro que aí tem sempre, né, o acaso do destino, não sei se é destino ou se sei lá, alguma outra coisa. O Tarcísio, no dia que eu apresentei para ele todos os meus argumentos, ele também falou que o sobrinho dele tem Dravet. E você conhece bem, o Dravet é uma síndrome rara, assim, da epilepsia, que causa muitas convulsões numa mesma pessoa diariamente. E talvez isso tenha sido... já faz o uso da cannabis medicinal. Então, aquilo meio que, de alguma forma, também acho que tocou no coração dele. Com certeza. Ô, Caio, e como isso veio na tua cabeça? Por que veio... eu vou fazer a proposta do cannabis. Da onde veio essa... necessidade, de onde essa preocupação com o cannabis? Por que aconteceu isso na tua... Da maneira mais singela possível. Uma mãe aqui de Santos, chamada Neide Martins, que virou minha parceiraça, foi me procurar, como várias outras pessoas vão me procurar, com interesses legítimos, a gente já falou sobre isso, dizendo que ela tinha uma liminar garantindo que o Estado tinha que fornecer para ela um medicamento, mas o Estado estava dificultando, mesmo assim, esse fornecimento. E aquilo me chamou a atenção, eu desconhecia, inclusive, que já existia o fornecimento, ainda que mediante decisão judicial, até por ignorância minha mesmo e tal. E vamos dizer assim, eu fui educado de forma muito preocupada com maconha, droga, distância. Eu nunca nem olhei para esse lado medicinal que ela tinha. Eu nunca nem olhei, sério. Tô enchendo seu saco. Tô enchendo seu saco, pô. Não. E aí, então... na qualidade. Não. E aí, então, ela me trouxe essa pauta e dali eu falei, pô, Neide, mas vamos fazer uma reunião na Assembleia, vou chamar o responsável pela farmácia de alto custo do Estado e a gente troca uma ideia com ele. Então ela falou, Caio, eu vou te levar mais 10 mães que estão com o mesmo problema que o meu. Eu falei, como assim, meu, e tal? E daquela audiência pública que nós promovemos, nasceu a ideia, porque o cara me falou naquela época, Pacheco, eles estavam gastando já, acho que 8 milhões de reais por ano com medicamentos à base de cannabis. Só que o Estado estava dificultando para as pessoas, porque é um medicamento que é um pouco mais caro, é um medicamento que tem uma série de regrinhas que precisa ser seguidas pela Anvisa e tal, papá. E eu fui tentando ajudar as mães e o cara da farmácia falou... a gente dificulta mesmo, porque, pô, Eu falei, mas senhor, se tem um médico prescrevendo, se a justiça já decidiu pelo fornecimento, para que criar tanta dificuldade, cara? Os casos ali são casos de crianças que estão convulsionando. O caso da Neide, e aí é mais emblemático ainda, né, Pacheco? A Neide adotou o Vitor, então ele é adotado, junto com a irmã dele. Então a Neide adotou 2 crianças, sendo que uma delas já tinha uma síndrome. E aí, durante a convivência dela, aquela síndrome foi se agravando. Então, ela tinha o diagnóstico de autismo. No começo, era a síndrome de West, que evoluiu para Lennox-Gastaut. E aí, é nessa condição que ele está hoje. Então, a Neide foi a grande inspiração, né? O Vitor, na verdade, foi a grande inspiração para minha lei. E aí, eu estou falando aqui, mas foram 4 anos para conseguir aprovar na Assembleia esse projeto, porque meus colegas... Porra, maconha no SUS, tá maluco, cannabis, né, cannabis no SUS e tal, não, cara, tá maluco, isso aí vai liberar o fumo e tal, e assim, sabe, uma coisa até... Cara, retrógrada, né, super retrógrada pra um parlamento, e eu falava... retrógrado E eu falava total. com toda a educação do mundo, eu falei, mas deixa eu te falar, o meu projeto, ele é exclusivamente medicinal, são medicamentos que já estão autorizados pela Anvisa, só que custam 2 pau por mês, 2 mil reais, dependendo da dosagem dele. E aí eu fui um a um. Quando eu fui ver, eu tinha uma ampla maioria na Assembleia e consegui aprovar o projeto. E aí a minha missão depois era a sanção do governador, né? Que aí foi essa missão que eu falei. Eu não tinha contato com ele. Mas a repercussão foi maravilhosa. Meu, maravilhosa. Porque no começo, eu ainda fiz uma reunião prévia, assim, com uma parte da assessoria. E aí, meu? Tô pensando em apresentar um projeto de lei da cannabis no SUS. Você tá maluco, cara? Você já tá consolidado aqui na região, você não precisa dessa pauta, isso aí vai te taxar de maconheiro e tal.
Falei, mas eu tô muito convicto, eu participei da reunião com as mães, é um medicamento que já tá autorizado e tal. Por sacanagem é o Estado não fornecer. Porque se não fornece, a mãe vai procurar de outra forma. Sim. Porque eu sou pai. Se minha filha tá precisando de um medicamento... Você vai ir atrás do inferno. Eu vou atrás do mundo. E se tiver lei proibindo, eu vou atropelar a lei e tudo. Então, dali em diante... Bom, aí hoje, 20 estados brasileiros copiaram a nossa lei, idêntica à nossa. Então, no Brasil, hoje tem 20 estados que ou já tem lei sancionada ou tem projetos de lei idênticos ao nosso tramitando. E tem um projeto de lei, tem alguns projetos de lei na Câmara Federal e no Senado Federal idênticos ao nosso também tramitando para que isso possa ser uma lei nacional e não estadual. Você sabe que eu sou empresária do ramo veterinário, eu tenho uma farmácia de manipulação veterinária e a gente está esperando tem muito médico veterinário já prescrevendo, inclusive. A gente tem vários relatos. Tá esperando, porque a gente não é fiscalizado pela Anvisa, é Ministério da Agricultura. Esse é o problema da veterinária. Ali vira um limbo entre o mapa e a Anvisa. E a Anvisa, exato. E aí agora a gente está nessa briga pra gente conseguir manipular, porque assim... milhões de casos, super comprovado quanto cannabis faz bem. Não, e já tem muito veterinário, viu, assim, fazendo a prescrição, que cria essa confusão aí sobre quem vai fiscalizar. Exato. Mas já tem muitos médicos veterinários fazendo a prescrição, e aí do ponto de vista de colegas seus médicos, cada vez mais... Cara, mas sim vai dessa, porque eu vivo isso, a minha vida é toda voltada para neurocirurgia e neurologia. E a gente só usa o cannabis quando a gente chega meio que no fim do túnel, que a gente está meio desesperado, a mãe está desesperada, a criança está convulsionando muito. E ter conseguido isso de maneira que, friso, apesar de estar sancionado, elas ainda enfrentam algumas dificuldades, tá? Elas ainda enfrentam algumas dificuldades quando não tem, porque é caro, porque a parte burocrática que elas enfrentam é muito alta, porque quando pedem um exame, o outro venceu, aí faz o outro chegar, o outro venceu. Então, assim, elas enfrentam... Cara, essas mulheres, elas vão com o filho pequeno, elas enfrentam filas absurdas, chegam no negócio, ficam 3, 4 horas esperando. Então, assim, é uma coisa muito grande. Então, sim, vai e desça mesmo, porque... é muito sério e muito interessante o que o cannabis fez e o que essa mulher procurou, e ela bateu na sua porta. Não é à toa, é desespero. Sim. É desespero que a mãe dela chega lá e fala, eu preciso falar com alguém. E se você atendeu, foi muito interessante. Eu acho que além de interessante, é um ponto que vai ficar marcante ainda na história, cara. Eu tenho muito orgulho dessa nossa trajetória em relação a cannabis, marcou a história. Tanto que hoje, assim, as pessoas me perguntam, mas e aí, Caio, você tem receio de falar e tal? Eu falei, não, ao contrário. Tipo, onde eu tô, eu só uso meu adesivo da cannabis no SUS. Se a pessoa vai me procurar no Instagram, deputado estadual, autor da lei que inclui a cannabis medicinal no SUS. Nossos netos vão ouvir falar disso, com certeza. É isso aí. No ciclo e eu vou ter o maior prazer em poder falar, olha, né, eu tava lá, porque fui autor. É um ponto muito importante, muito marcante, é uma virada, assim. É uma política pública que quebra paradigmas. Exato, assim. Quebra, exato. E assim, pelo custo, por tudo que ainda lógico que falta, como eu te falei, algumas coisas a serem vencidas. Uns ajustes aqui, outro ali, mas a paulada já foi dada e entrou, então acho que parabéns. A gente abriu uma porta que não vai fechar mais, exato. Né? Só daqui pra frente. É o que eu falo, eu tenho certeza que meus netos vão ouvir sobre isso, eles vão ouvir sobre... maconha, como a gente ouviu com maconha, eles vão ouvir, acredito que de outro lado também, claro que vai continuar existindo, mas vai existir aquela virada de chave de falar, olha... aquele negócio da maconha que cura, que não sei o quê. Teve um deputado... E eu espero muito que os cursos de medicina, né, cada vez mais possam abrir a mente para essa temática. Sim. Porque, assim, uma das grandes dificuldades que a gente tem são médicos que não têm ali a lida com o tema. Então, hoje eu participo de um grupo de trabalho, por exemplo, Pacheco, que tenta ampliar as patologias contempladas, e eu convivo com muitos médicos que são bastante resistentes. E eu até compreendo, porque não tiveram a oportunidade de poder
estudar sobre o tema. Mas eu acho que às vezes o próprio estudo, com a facilidade agora do acesso, com os resultados... Olha, assim, eu tô aqui com o Pacheco, eu vou ter liberdade de falar. Médico também não é uma atividade, eles são bastante difíceis, exatamente. Quando não tá lá na faculdade e tal, são poucos que se dedicam a... Pô, vou procurar saber fora do meu eixo normal aqui. Caio, eu tenho uma farmácia de manipulação veterinária. Ah, bom, você há 15 também... anos, quando eu abri a farmácia, milhões de médicos veterinários falavam para todos os seus clientes que manipulação não funciona. Mas enfim, não, mas só enfim, pra gente ir indo para um lado, senão daqui a pouco a gente estoura mais do estourado. Caio do futuro. O que espera? Os dois Caios, tá? O Caio, esposo da Fernanda, pai da Laura. Só. Caio, deputado. Eu quero. Assim, da vida pessoal, com certeza, eu pretendo ter outros filhos. A gente passou por uma situação bem difícil agora, né? A gente teve... a gente teve uma filha, a Cecília nasceu, mas nasceu muito prematura, então acabou não conseguindo sobreviver. Então foi um drama bem pessoal, assim, pra gente, né? Imagina. Mas eu pretendo ainda, mas é claro que aí envolve um pouco... Do assim, emocional da tudo Fernanda. Isso, da Fernanda. Sim, Vamos claro. deixar que o tempo possa mostrar pra gente, se for pra ter outro filho, vai ter, senão também... vamos dar sequência aqui. Assim... Eu não faço as coisas quando eu não estou bem com elas. Então, assim, eu gosto de estar na vida pública, eu me sinto bem, eu acho que eu ainda tenho muita coisa para fazer. Então, enquanto eu tiver com essa pegada, eu pretendo seguir em frente, disputando eleições e tal. Agora, se eu também, em algum momento, já, sabe, assim, tô aqui, já não tenho mais vontade, tesão mesmo, assim, sabe? É uma coisa que eu faço... Vira a chavinha e você não tem minha uma vida meta. E tal. Eu não gosto muito de ficar, não. Eu quero ser governador, eu quero ser senador. Eu acho que assim, eu procuro ser o melhor deputado estadual. Tipo aquelas piscinas ele vai ser o cara. Que tu vai ficando à vontade, sentado na boia. Tu não sabe, sem querer eu virei governador. Vai ser assim, velho. A vida dele é dessa forma. Sem querer eu virei governador, velho. E meu pai tá presidente. Ô, Pacheco, não, mas é só, eu falo isso, mas assim, eu procuro ser o deputado estadual que, tem os melhores projetos, mais atuante. Tal. É claro que isso, depois, quando eu vou, vamos dizer assim, me apresentar para uma nova empreitada, é o meu principal, vamos dizer assim, cartão de visita. Porque, diferente de quem não tá no mandato, quem tá no mandato não tem muito que ficar inventando a roda. Tem que falar, vem cá, o que você fez? Como você votou nos últimos 4 anos, né? Então, é como eu pretendo me apresentar daqui 2 anos, em disputando a eleição. Agora, eu também acho que preciso de novos desafios. Acho que a pauta da cannabis me reinventou, sabe? Me fez renascer na política, do ponto de vista legislativo. Hoje eu tenho novos projetos mais audaciosos do que esse. Você acha que ela te deu mais vontade, assim? Muito. Sério? Muito. Me deu muito vontade. Porque, assim, eu não tô menosprezando. É uma realização pessoal e profissional. Muito. Assim, se você tiver convívio com outros colegas deputados, vocês vão ver que, assim, as realizações, elas se dão muito mais do ponto de vista, assim, eu trouxe asfalto para minha cidade, e eu também faço isso. Em São Vicente eu tenho orgulho de falar, eu trouxe o Ame Mais, eu trouxe o Poupa Tempo, aqui para Santos eu fiz o Bom Prato do Dique da Vila Gilda, eu ajudei no convênio do Hospital dos Estivadores. São conquistas, importantíssimas do ponto de vista regional. E eu não tô nem querendo dosar aqui, mas, cara, você marcar uma política pública com uma lei é muito difícil. É duro de falar, mas a Assembleia Legislativa, nos últimos, 10 anos, ela é uma Assembleia que aprovou poucos projetos relevantes de autoria de parlamentar. Os projetos relevantes que existem na Assembleia são de autoria do governador, que vem para a Assembleia discutir e se debater ali. Teve agora a privatização da Sabesp, que mais que teve de polêmica? Teve uma reforma administrativa. Que a Codesp quase que entrou no... a Codesp era do governo federal. Do governo federal, mas também estava nesse âmbito e tal. Ou seja, assim, você vê que são projetos que são polêmicos, mas são mais do governador mandando para a Assembleia e a Assembleia ali que se vire. No caso de um projeto de deputado ter tanta repercussão, são pouquíssimos.
né? Eu diria que... E nem foi um projeto, porque se não me engano, naquela época foi o Serra, que era governador, que mandou um projeto de lei proibindo fumar em estabelecimentos. Lembra? Aquela foi uma lei que, naquele momento, parecia que é isso, um absurdo. Hoje você não consegue nem imaginar que era possível fumar num restaurante, num bar, né? Fala sério. Não, vocês podem até fumar, não tô nem dizendo isso. Ele não foi. Mas quero dizer... Foi horrível. Foi horrível, mas tô dizendo... Vocês imaginam hoje, tipo assim, o que era uma pessoa... Também, né? No trânsito não pode mais. Não, mas cinto no de segurança não pode fumar. Eu digo, numa balada, dentro de uma balada, tipo, tu podia, num ambiente fechado, Mitos, a gente fumava dentro da Mitos. Exatamente. Hoje, cara, é impensável, assim, né? Em qualquer lugar, você imagina... Hoje a gente vai pra um hotel. Eu fui pra um hotel em Campinas, eu peguei um voo errado e fui pegar o voo lá em Campinas. Aí eu dormi no hotel. O hotel, além de não poder fumar no hotel, eu só podia fumar do outro lado da rua. Eu falei, que isso? Não, tá, o negócio tá pesado, cara. Andar 100 metros pra fumar um cigarro. Tá nesse nível. Você acha que o fato de ter sido nessa gestão, Tarcísio, foi também decisivo? Não, assim, acho que mais do que decisivo, porque fosse quem fosse o governador, a repercussão seria a mesma, mas assim, o Tarcísio sancionando por todo esse enredo que eu lhe falei, exato, eu acho que por ter a proximidade dele com o evento. Ele tem a proximidade com o sofrimento mas também. eu vou te dizer mais. Mas você acha que o cara poderia ter negado simplesmente por esse cara não me ajudou? Você acha que o cara... A vaidade tá de lado, meu, cara, assim, a pressão é muito grande, a pressão é muito grande dos deputados, porque os deputados exercem pressão também no sentido contrário. Porra, vai deixar esse cara aí faturar essa porra, o governador? Porra, nós que te ajudamos aqui, estamos tendo nosso projeto aqui tudo vetado e tal, e ele vai sancionar um projeto, é fogo, pressão ali, é de tudo quanto é lado. Eu ajudei o senhor e tal. E assim, cá entre nós, né? Nós não estamos falando do projeto de lei que cria o Dia da Árvore. Eu tô falando do projeto de lei que inclui cannabis no SUS. Tipo assim, tem todo um enredo cá entre nós. Não, cá entre nós. A gente vinha de uma pandemia onde teve a história da cloroquina, do negacionismo. Esse é negacionista, esse não é negacionista. O Bolsonaro perdeu a eleição, mas exerce uma influência muito grande perante o governador. Então, ele poderia muito bem, lógico, que eu ficaria puto. Apesar dos bons argumentos, ótimo. Todos os bons argumentos, falar, olha, vou vetar, e mais do que tudo. Não só dá a letra pra alguém. Ele poderia falar o seguinte, ó. O governo federal não fornece. Por que São Paulo tem que fornecer? Eu não vou sancionar isso aqui, não. Você já vai pedir lá e tal. Se eles aprovarem lá, a gente aprova aqui. Por exemplo, poderia ter sido uma saída, vamos dizer assim, menos... Traumática, mais polida. Mas, pô, ele sancionou. Então, acho que mais do que ele ter convivido com a pauta, porque tem um lado bom e um lado ruim disso, eu posso até falar sobre isso, mas, assim, mais do que tudo, pra minha defesa pessoal sobre o projeto, me agregou muito valor. Porque... eu tive lá polêmicas de enfrentamento, assim, especialmente dos evangélicos mais fervorosos e tal, E assim, o Tarcísio sancionou. Quando eu falo o Tarcísio sancionou, a galera fala, o Tarcísio sancionou. Então, assim, passou um pano em qualquer problema que essa turma poderia enxergar. E o lado ruim tem a turma também contra, que pode falar que é interesse pessoal. Então, eu acho que aí, assim, do ponto de vista pessoal, a história do Tarcísio tem um sobrinho. Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom, se é que existe lado bom nisso, porque ninguém deseja isso, mas assim, o lado bom é que, claro, aquilo foi decisivo para ele poder ter escolhido sancionar. Agora, o lado ruim é o que eu sempre falo, assim, nós não podemos esperar ter alguém da nossa família com um problema para poder defender a pauta, porque senão é muito individual, é muito assim pessoal. Eu preciso ter alguém na minha família convulsionando para eu poder defender um remédio que ajuda a pessoa a parar de convulsionar. Porra, isso é uma puta de um absurdo, não ter empatia pelas pessoas. Né? Então, eu acho que esse é o único ponto de vista que, não estou dizendo do Tarcísio, porque eu acho que não foi só esse argumento que motivou a sanção. Foram vários outros, também esse. Mas quando a pessoa fala, agora eu sei o que é sentir na pele o negócio... você precisa ter alguém do teu lado te falar sobre isso, para você poder... Para ter empatia sobre a dor do outro, você precisa passar pela dor. Não, né? Não é justo, né? Então vamos ter que ter todo mundo da política com alguém. Puta absurdo, né? Então... fica aí também a dica para os colegas deputados federais, senadores, para eles poderem avançar com essa pauta. E assim, nem falamos aqui, eu sei que o tempo já acabou, mas assim, é um outro absurdo a gente não ter, ao meu ver, claro,
a possibilidade de ter um medicamento brasileiro. Hoje a gente só importa esse medicamento, sendo que poderia ser uma baita de uma commodity de geração de emprego e renda e tal, mas infelizmente hoje não é uma realidade. E a gente tem um agronegócio que é fortíssimo, a gente tem um país que é rico em terra, é rico em... Enfim, o agronegócio aqui é muito forte. E a gente não pode plantar para uso exclusivo medicinal. Gente, mas eu acho que é um passo de cada vez. É um trabalho de formiguinha que você começou. Não, e eu acredito que não vai parar por aí. Não vai parar por aí. Eu não vou parar por aí. O problema é que eu sempre falo assim, o tempo, para nós, pode ser curto. Exato. Para quem precisa de medicamento agora, pode ser a morte de alguém. Então, assim, para mim... Vai, em tese tudo bem. A gente ainda pode esperar. Mas e pra quem não pode esperar? Exato, né? A gente acha que assim, não, é convulsão, só convulsiona e volta. Não, tem convulsão que entra em mal convulsivo e morre. Nós estamos falando em convulsão, né, doutor? Assim, hoje a gente tem dor crônica, a gente tem fibromialgia, tem dentistas que estão prescrevendo por conta de dor também aqui. Enfim, a ansiedade, insônia, depressão. Tem um monte de coisa que a cannabis está entrando. Cara, estouramos. Foi um papo mais foi maneiro, muito gente. Legal, né? Eu tava com o maior medo. Por quê? Ai, porque eu fico mó assim, falo, gente, política. Eu vou falar alguma besteira, certeza. Eu sou assim, filtro do rolê, né? Eu vou falar alguma besteira, certeza. Mas, pô, foi muito legal. O aprendizado, parabéns pela tua história. Obrigado. Parabéns de verdade. A gente espera e ver muitas coisas. É o que eu falei. Fico muito honrada quando eu estudei bastante pra falar de você. Obrigado. Falei pra ele, falei, pô, que legal, cara, saber que meus netos, pelo menos minha filha já tem 13 anos, mas os meus netos vão ouvir muito falar teu nome. Que bom, legal. Fico feliz. Obrigado pela oportunidade. Caio, também, parabéns pelo que você tem feito, pela que tua família tem feito pela cidade de São Vicente, pela Baixada Santista. Você é um cara muito novo para já estar aí. Como eu te falei, acho que sem querer você vai virar governador uma hora. Mas você é um cara... Vai que, né? Mas você é um cara muito novo. Vai contar. Estarei aqui. Você é um cara muito novo e conseguiu, e espero que consiga muitas coisas mais. Espero que você aproveite e não deixe nunca o desequilíbrio perder tua família, qualquer coisa assim. Não vale a pena. Espero que você tenha muito mais sucesso aí que você já tem. E parabéns pra tudo aí que vocês fizeram. Pacheco, obrigado pela oportunidade de estudo, assim. Parabéns de verdade. Que bom. Obrigado pela gentileza aí do bate-papo. Pra mim também é sempre um prazer. Você precisa trocar os amigos, porque o Roberto é muito ruim. Faz parte, né, cara? Deus que a gente carrega, né, cara? Tem que tirar os amigos, você tem que tirar, não vale a pena. Não, mas faz parte. A gente vai convivendo aí, mas são parceiros também de uma longa jornada e eu quero agradecer vocês aí pela oportunidade também, pelo vinho, pelos frios aqui e pelo bate-papo principalmente, que foi bem descontraído mesmo, como vocês falaram. Valeu, Caio. Parabéns. Valeu, galera. Tamo junto. Boa.